Olá, bom dia. Bom dia, muito bom dia. Novamente, né? Muito, muito bom dia, João Pedro. Opa, bom dia. Agora, para a nossa aula de introdução à sociologia, vou precisar compartilhar uma imagem. Deixa eu compartilhar. Hum, hum. Ótimo. A questão é o seguinte: nós temos que terminar o nosso capítulo que fala a respeito das sociedades industriais e o socialismo. Para hoje, vamos falar da ascensão do socialismo. Não vamos defender nenhuma ideia aqui, não vamos defender nenhuma ideologia, tá ok? Vamos falar a respeito da Revolução Russa, a instalação do socialismo na Rússia e rapidinho sobre o socialismo na Alemanha. Então, para nossa ideia hoje não é transformar a aula em nenhuma corrente ideológica de defesa ou de negação da Revolução Russa. A questão é a gente colocar qual foi a importância da Revolução Russa, o que aconteceu na Rússia, quais foram as consequências para o mundo. Então, é o seguinte, a Rússia já entra no século XX, tá, em crise. Em 1905, ela participa da Guerra Russo-Japonesa pela região da Manchúria, onde a Rússia vai perder para o Japão. Então, o que que acontece? Nessa guerra, a tentativa de estabelecer a Manchúria como território da Rússia vai deixar a Rússia sufocada em diversos problemas. E, contrapartida, já em 1914, nós temos a eclosão da Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial, a Rússia se faz presente durante a guerra. E depois vai ser obrigada a deixar a guerra por causa dos problemas internos ou por conta da própria revolução que estava acontecendo na Rússia, certo? Então, a partir daí, nós temos uma evolução básica acerca do processo de evolução da instalação da Revolução Russa. Então, nós temos, assim, detalhe fundamental para a gente poder estabelecer sobre a Revolução Russa. Como estava organizado o governo? O governo estava organizado sob a tutela dos czares, tá? Os czares, quer dizer, o imperador. O imperador tinha o título de czar. Então, na Rússia, estava organizada da seguinte forma: nós temos acima deles, nós governamos vocês, que é o povo, que é o czar, e os seus secretários, seus ministros e tudo mais. Aí desce cada vez mais a organização dentro do sistema. Então, nós temos, assim, a estrutura de formação dentro da Rússia antes da Revolução Russa, antes da instalação do socialismo, certo? A Rússia vivia um capitalismo, mas um capitalismo agrário, tá? Onde eu tenho no topo da sociedade os czares, seus ministros e tudo mais. Abaixo nós temos o clero, que eram responsáveis pelas orações e tudo mais. Abaixo nós temos os militares, tá? Responsáveis pela defesa, responsáveis pela situação estratégica de defesa do Estado. Aí nós temos os nobres, tá? Que nós comemos por vocês, ou seja, aqueles que estão necessariamente ligados a uma estrutura de privilégios dentro da Rússia. E nós trabalhamos para vocês e nós alimentamos vocês, a classe trabalhadora na qual a Rússia estava alicerçada. Então, antes da Rússia tornar-se socialista, era basicamente esse esquema de organização do sistema capitalista na Rússia. Só que, né, a estrutura lá era basicamente agrária, era uma estrutura agrária, uma estrutura atrasada. As indústrias estavam ligadas ao capital internacional, ao capital estrangeiro, mas ainda não eram grandes produção, não havia uma grande produção industrial, certo? Então, a Rússia cesarista é seu dado da hierarquia social. Charge criticando o regime cesarista na Rússia,
tá ok? Então, era para criticar a postura czarista na Rússia. O governo czarista, ou o governo dos czares, tá ok? Um regime autocrático centralizado na figura do czar, sustentado principalmente pela nobreza rural. Então, a Rússia, dentro do sistema de czar, um sistema autocrático centralizado na figura do czar, tinha como principal fonte de sustentação a nobreza feudal. Deixa eu voltar aqui e a gente vê. A principal fonte de sustentação era esse grupo aqui, a nobreza feudal, que se instalava dentro da estrutura política na Rússia. Tá? Aí nós temos. A segunda, a sociedade era essencialmente agrícola, 80% da sociedade russa vivia nos campos. A produção era insuficiente para atender a população. Havia pobreza, fome, analfabetismo. 90% dos camponeses eram analfabetos, ou seja, basicamente, há uma totalidade da população como membros analfabetos. Os czares governavam com o apoio da nobreza rural, proprietária de terras, de lá vinham os oficiais do exército e dos principais dirigentes da igreja. Deixa eu pegar aqui. Achei. A respeito disso, nós temos claramente a ideia dessa organização do governo dos czares. Deixa eu pegar aqui. Na época, a Rússia era comandada pelos czares, está na página 34 do nosso livro de sociologia, sendo os países bastante desigual. Foi nesse panorama que os operários fizeram uma revolução. Nos primeiros 6 anos, o socialismo tornou-se para si um importante papel de desenvolvimento econômico daquele país. Ou seja, o sistema czarista foi deixado de lado e a população, principalmente os operários, comandam um processo de revolução para, principalmente, retirar os czares do poder. Então, temos assim, o czar Alexandre II implementou reformas destacando a abolição da escravidão. Em 1867, vendeu o Alasca e as Ilhas Aleutas para os Estados Unidos. Então, basicamente, temos um processo de expansão territorial norte-americana associado ao governo dos czares. Foi assassinado pelo grupo revolucionário Vontade do Povo, porque estavam insatisfeitos com a figura do czar, insatisfeitos com a sua administração. Em 1881 a 1894, o governo do czar Alexandre III, tá? Reinou durante uma revolução industrial na Rússia. Essa revolução industrial não teve os mesmos aspectos da revolução industrial na Inglaterra, mas foi a primeira tentativa de desenvolver a produção industrial na Rússia. Combateu duramente os revolucionários e outros movimentos liberais. Morreu de morte natural em novembro de 1894. Então, a ideia é que esses czares, eles tinham o poder central na mão e eles queriam reorganizar a Rússia conforme o seu modelo. O problema é que eles não atenderam à estrutura da conjuntura internacional. Eles queriam montar um sistema autônomo dentro da Rússia, capaz de retirar a Rússia da guerra, ou da pobreza, certo? Aí, o último czar, Nicolau II, que foi o que passou a governar até 1917, governou sobre o início da Primeira Guerra Mundial, governou a respeito da Guerra Russo-Japonesa, governou a respeito do processo da Revolução Russa. Então, é esse camarada que vai sofrer as mazelas das transformações que vão ocorrer dentro da Primeira Guerra Mundial. Nosso livro, na página 34, fala assim: entretanto, a Rússia, depois de aderir à Primeira Guerra Mundial, começou a passar por dificuldade, o que acarretou uma maior insatisfação da sociedade, já que estava se sentindo oprimida pela desigualdade social. Nesse mesmo período, enfrentou a guerra civil, suscitada pelos burgueses que queriam retomar o poder. Os trabalhadores se abateram com a fome e o cansaço gerado pelas guerras. E, culminando essa situação, o líder russo Lenin faleceu e as disputas
poder ficou entre Trotsky e Stalin, mas isso vai ser depois. Isso quer dizer que, no início do governo, aliás, no início não, já no final do governo do czar Nicolau II, ele vai encarar a chamada a Primeira Guerra Mundial. Vai ter crise, vão ter fome, vão ter problemas seríssimos dentro da Rússia. O detalhe é que, a partir daí, ele passa a investir investimentos industriais concentrados em centros urbanos populosos, operariados com salários miseráveis e jornada de 12 horas por dia. Então, isso vai fazer com que a imagem dele fique desgastada. Durante seu governo, foi criado o Partido Operário Democrata, inspirado no marxismo, ou seja, dentro do governo dele, começa uma vertente socialista para a transição do capitalismo para o socialismo. Então, quando ele estabelece essa ideia, era para tentar retirar a economia da Rússia da guerra. A economia russa entrou em derrocada devido à guerra russo-japonesa e à entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, foi um ambiente propício para o surgimento dos ideais socialistas no governo dele. Tem o surgimento do Partido Social Democrata e temos a questão da guerra russo-japonesa e a entrada da Primeira Guerra Mundial. Então, quando a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, soldados mal alimentados, soldados mal equipados, soldados muito cansados não vão conseguir levar para frente o combate. E o detalhe é que a Rússia é o país que vai perder mais contingentes de militares durante a Primeira Guerra Mundial do que os outros países, devido à falta do preparo, o aparelhamento precário que eles possuíam. Então, vai acontecer justamente essa situação. O Nicolau II, ele tenta industrializar a Rússia, só que esse investimento centrado em centros urbanos, em grandes centros urbanos. Ao mesmo tempo, os operários recebiam salários miseráveis e uma jornada diária exaustiva de até 12 horas de trabalho. Pensa o quanto não era cansativo para os trabalhadores executarem suas funções nessa época. Então, nós temos esse detalhe. O principal governo na Rússia, do Nicolau II, e no governo dele vai eclodir a Revolução Russa, certo? Aí a criação do Partido Operário Social Democrata Russo, que tinha como os objetivos fundamentais, era inspirado no programa marxista, portanto era de origem socialista, violentamente perseguido pela política do czar, porque não era favorável ao aparecimento de qualquer grupos políticos que estivessem centrados no poder. Os membros mais conhecidos eram Lenin e Trotsky. Eles fogem da Rússia devido à perseguição que foi instalada pelo governo do czar. Ao mesmo tempo, por divergências de ações, o partido divide-se em dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques, que vocês estudam em história. Bolcheviques, chamado de minorias, que representava a grande burguesia, a média e grande burguesia, e os mencheviques, que eram a maioria dos operários que estavam dentro da Rússia para estabelecer uma nova visão a respeito da estrutura. Mencheviques, minoria, defendia alianças políticas, defendiam as formas de organização do governo. Os bolcheviques, a maioria, que defendia a revolução imediata. Então, a revolução imediata era a implantação do sistema socialista na Rússia que fosse diferenciado do sistema capitalista para retirá-los da opressão. O principal líder dos bolcheviques era Lenin, mas ele é obrigado a deixar a Rússia, ele sai da Rússia e anos depois ele retorna para a Rússia para comandar a Revolução Russa. Aí temos a Rússia na Primeira Guerra Mundial. A Rússia não estava preparada para a guerra, a Rússia não havia suprimentos suficientes, alimentos, armas e roupas, por isso passou a viver dificuldades no período da guerra. O exército estava mal organizado, não havia uma estrutura de formação militar na Rússia capaz de
de atender os interesses da Primeira Guerra Mundial. Os soldados não sabiam a razão de estarem lutando, simplesmente foram para a guerra, simplesmente foram combater, sem saber o porquê está entrando na guerra, sem o porquê da ocorrência da Primeira Guerra Mundial. E, por falar nisso, a Rússia entrou na guerra porque era aliado dos países da Tríplice Entente, ou seja, Inglaterra, Estados Unidos e França. Tá? Então, devido a isso, ela entra do lado da Tríplice Entente para combater a Tríplice Aliança. Aí temos 1915, Czar Nicolau II assumiu pessoalmente o comando das tropas da Rússia, só que mesmo assim não vai conseguir levar para frente as tropas na Primeira Guerra Mundial. O exército russo perdeu a confiança do czar depois de uma série de derrotas. Então, constantemente haviam derrotas para os russos, derrotas e mais derrotas, derrotas e mais derrotas. Isso gerou uma desconfiança do exército em relação ao poder do czar e também um próprio descontentamento de czar com o seu exército. Ao mesmo tempo, o czar Nicolau II e seus ministros exerceram uma má liderança na organização do exército, na organização do Estado russo, na organização da estrutura do povo russo. Então, todos vão estar insatisfeitos com o czar. Essa insatisfação vai ser tamanha, é que o exército vai deixar de combater e pedir a sua retirada da guerra. Só que o czar, ele dá a ordem de permanecer as tropas da guerra e depois as tropas vão ser retiradas somente com Lenin. Então, essa ideia, a guerra tornou-se impopular. A guerra tornou-se impopular. Tornou-se impopular porque a população passou a questionar os motivos da guerra, a população passou a questionar a validade da guerra, todos passaram a questionar até que ponto a guerra era útil, era uma realidade coerente para a União Soviética ou para a Rússia, certo? Aí nós temos assim, a Revolução de Fevereiro de 1917, outubro ou fevereiro. Então, quando se fala da Revolução Russa, fala-se de fevereiro e de outubro de 1917. Devido ao fracasso na Primeira Guerra Mundial, houve um levante espontâneo dos camponeses contra o czar. Isso foi em fevereiro de 17, tá ok? Em fevereiro de 17, nós temos um levante popular contra o czar. Isso já vai ser encaminhado como a primeira fase da Revolução. Protestaram contra a escassez de pão, com greves nas indústrias, paralisação dos bondes e quebra de vitrines, acenando bandeiras vermelhas e dizendo abaixo a guerra, ou seja, o protesto foi diretamente contra a escassez de pão, quer dizer, a escassez de alimento. Eles estavam sem alimentos, tanto para os combatentes da guerra, quanto para a população. Estavam vivendo uma época de muita dificuldade por faltar o próprio pão para eles poderem se alimentar. Então, acontece que aí começa a estrutura de pressão sobre o czar. Em fevereiro de 1917. Em março de 1917, sem o apoio do exército, o czar foi obrigado a abdicar e um governo provisório foi estabelecido. Ou seja, em fevereiro de 17, começa a manifestação da população contra o czar. Em março de 17, o czar é obrigado a abdicar, ou seja, renunciar o trono. E um governo provisório começa a ser instalado. Mas esse governo provisório, ele foi instalado pelo grupo da burguesia. Lenin acreditava que o governo provisório era fraco e a Rússia não imporia o comunismo na Rússia. Então, o que acontece? Em 1917, Lenin, que estava no exílio, volta para a Rússia e vai comandar a Revolução Russa de 1917, de outubro de 1917. Porque Lenin começa a falar que esse governo não é capaz de introduzir na Rússia o socialismo. Esse governo só vai defender os interesses próprios da elite. Então, a ideia não era defender somente a elite, mas defender todos aqueles que estavam ligados diretamente à estrutura do poder na União Soviética.
Em outubro de 17, Lenin lidera o levante armado contra o governo provisório e assume o controle da Rússia para torná-la um país comunista. Ok? Para torná-la um país comunista. A partir de 17, nós temos a introdução do socialismo na Rússia. Rússia, porque vai tornar-se em 1922 União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou comumente chamado de União Soviética. A partir daí, nós temos o fruto do detalhe do poder de ação de Lenin, certo? Aí tem, assim, fatores que ajudaram Lenin a impor o comunismo na Rússia, o controle comunista na Rússia, de 1917 a 1924, quando ele está no poder. Primeiro, centralismo revolucionário por meio do Partido Bolchevique, com 600 mil membros altamente disciplinados, então, instalação de uma estrutura e tudo mais. Manutenção do Tratado de Brest-Litovsk, em 1918. Esse tratado, Lenin assinava com as potências da Tríplice Aliança para a retirada da Rússia da guerra. Então, Brest-Litovsk foi o documento criado, assinado por Lenin e as potências da Tríplice Aliança para que a Rússia deixasse a guerra e não houvesse mais agressão entre esses países. Em 1918 a 1921, ocorre a Guerra Civil dentro da Rússia. Então, o que vai acontecer? O Exército Vermelho, liderado por Trotsky, o Exército Branco, tá? E o Exército Branco, comandado pela nobreza, pela burguesia russa. O Exército Vermelho vai vencer a guerra e consolida-se a instalação do socialismo na Rússia. Aí, em 1918, para eliminar qualquer possibilidade de retorno do Nicolau II no poder, ele é executado, ele, a sua família e seus filhos, tá? Para que não houvesse um retorno à monarquia dentro da Rússia. Então, nós temos esses fatores. A adoção do comunismo de guerra, de 1918 a 1921. Economia sob total controle do governo. Então, Lenin, antes de instalar a União Soviética, ele passa a exercer uma forte centralização da estrutura econômica dentro da Rússia. Graças a isso, nós temos o surgimento do comunismo de guerra. O que é o comunismo de guerra? É a ação onde tudo que se faz, tudo que se desenvolve, tudo que se produz está sob o controle total do governo. Nada é produzido, nada é efetivado sem o governo estar por dentro, sem o governo estar sabendo dessas condições. E proibição de toda oposição política e unificação de sindicatos sobre o Partido Comunista. Ou seja, todos os sindicatos passam a compor o Partido Comunista, e a partir daí vamos ter a transição para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a adoção do novo plano econômico. Isso fica mais claro quando você estuda história. Só um pouquinho. Desculpem, é que passou um avião sobrevoando aqui a minha casa e faz um barulho ensurdecedor, tá ok? A adoção do novo plano econômico foi a nova política econômica, NEP, chamada por Lenin como um cabedal de desenvolvimento das práticas socialistas. O que foi a NEP? Foi a adoção de práticas capitalistas para desenvolver e industrializar a Rússia, e depois que tivesse desenvolvido e industrializado, o Estado iria confiscar as empresas, iria socializar as empresas. Então, a Rússia comanda o seu processo de socialização através dessas situações. Então, nós temos a figura central, a peça central, Vladimir Ilyich Ulyanov, chamado comumente de Lenin. Na Primeira Guerra Mundial, aqui é só para a gente visualizar, tá? A Rússia, como estava a Rússia durante a Primeira Guerra Mundial. Então, toda essa área de atuação da Rússia, nessa área aqui, principalmente de Kiev a Moscou, nós temos basicamente as áreas que mais se envolveram na Primeira Guerra Mundial. Por estar mais próximo da fronteira com os países tipo a Alemanha e a Áustria, foram os territórios mais afetados durante a Primeira Guerra Mundial. Aqui nós temos a República Social Federalista
da Rússia, socialista da Rússia, tá? Dentro dessa ideia, nas fronteiras com a Ucrânia, com a Polônia, a Prússia, a Lituânia, Letônia e a Estônia. Então, todas essas áreas de influências que estiveram próximas dos países da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Brest-Litovsk, assinado entre a Rússia, a Áustria e a Prússia, que nós chamamos de Alemanha, tá? Por essas condições foram assinados nesse território para poder eliminar qualquer possibilidade de agressão. Então, nessa faixa não poderia haver nenhum soldado russo e também nenhum soldado da Tríplice Aliança, impedindo que a Rússia sofresse qualquer agressão durante a guerra, ok? Então, temos essa situação. Só para a gente poder estabelecer. As zonas ocupadas pelas fronteiras e depois do tratado. Fronteira durante o armistício de dezembro de 1917, e fronteira depois do tratado, até essa situação aqui, o Tratado de Brest-Litovsk. Então, essa área ficava praticamente desmilitarizada na Ucrânia, impedindo que os exércitos da Tríplice Aliança invadissem a região da Rússia, certo? Aí, só para a gente poder verificar, tá? A Revolução de Fevereiro e Março de 1917 e a Revolução Vermelha de outubro a novembro de 1917, certo? A Revolução Branca tirou o czar do poder, instalou o governo provisório, reduziu a jornada de trabalho de 12 para 8 horas, anistiou presos políticos e permitiu a volta de exilados. Por isso, Lenin volta para a Rússia. Garantiu as liberdades fundamentais aos cidadãos e manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial. A Revolução Vermelha de 1917, de outubro e novembro de 1917, tem os bolcheviques tomam o poder em 7 de novembro. O governo do Conselho dos Comissários do Povo, administrado por Lenin, firmou a paz com a Alemanha e saiu da Primeira Guerra Mundial. Confiscou as propriedades privadas, estatizou a economia. Houve uma nacionalização das empresas. Então, aqui nós podemos ver o processo de implantação do socialismo na Rússia. Então, criação do governo do Conselho dos Missionários do Povo, firmou paz com a Alemanha e saiu da guerra, confiscou as propriedades privadas. Então, aqui está o elemento máximo da instalação do socialismo na Rússia, o confisco das propriedades privadas e a estatização dessas propriedades, e também a estatização da economia. Portanto, nós temos um fim da estrutura capitalista na Rússia e a introdução do socialismo através da estatização da economia. Durante a Guerra Civil, de novembro de 1918 até por volta de dezembro de 1920, forças políticas monárquicas montam uma contra-revolução, ou seja, tentam retirar os bolcheviques do poder, apoiado por países como Inglaterra, França e Japão, porque não, a Inglaterra, a França e o Japão não queriam uma ordem comunista no mundo. O Exército Vermelho, liderado por Trotsky, venceu, portanto, vence a Guerra Civil, o Exército Branco vai sofrer consecutivas derrotas para o Exército Vermelho. O Partido Comunista afirma sua posição no governo. O Partido Comunista, liderado por Lenin, tinha como membros Trotsky e Stalin, como era o secretário-geral do partido, e nós temos a organização de uma estrutura de um governo básico, aliás, um governo baseado no modelo socialista. Países ocidentais procuram isolar a Rússia, como é o caso da Inglaterra, como é o caso da França, como é o caso da Itália, como é o caso de Portugal e Espanha. Procuram isolar a Rússia, porque a Rússia implanta agora um sistema novo, um sistema que vai contra a estrutura desses países que nós chamamos países aliados, certo? Então, essa é a ideia fundamental. Lenin falece
Lenin falece, tá? Mas em 1922 é criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética. O sonho de Lenin era exportar essas ideias para os demais países, mas quando Lenin morreu em 24, tinha obtido sucesso em estabelecer uma ditadura comunista na Rússia. Então, não foi basicamente uma estrutura liberal, foi uma estrutura de ditadura comunista na Rússia, uma ditadura socialista na Rússia. Então, a partir desse momento, nós podemos falar que há uma transição na forma de organização política. Eu deixo o capitalismo e passo a aplicar todas as minhas forças para a implantação do comunismo. Só que antes de implantar o comunismo, eu tenho que fortalecer o socialismo, e esse socialismo precisava de forças cada vez mais. Nosso texto, a página 34, diz assim, no penúltimo parágrafo da coluna da esquerda: em 1922, é criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética, um Estado socialista que contava com a União das Repúblicas Soviéticas subnacionais, caracterizado por possuir um governo centralizado e unipartidário. Ou seja, o Estado começou a controlar e decidir tudo. A União Soviética passou a ser uma potência militar, mas as ideias de democracia operária acabaram por não vingar pelo pulso forte do Partido Comunista. Então, a ideia que seria uma democracia para os operários, na verdade, não ocorreu, porque era uma ditadura. Então, numa ditadura, eu tenho que seguir as normas, as regras que são estabelecidas pelo governo, certo? A Rússia tornou-se uma república socialista em 1923, 22, 23, tornou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lenin não deixou claro quem seria o sucessor. Morreu Lenin, entra uma disputa entre Trotsky e Stalin. Tá? Então, temos essas duas vertentes. Trotsky, que era responsável pelo Partido Comunista, e Stalin, que era o comandante do Exército Vermelho. Então, quando morre Lenin, vai haver uma disputa interna entre Trotsky e Stalin. Suas ideias eram opostas, tá? Suas ideias eram praticamente diferentes, como, por exemplo, Trotsky defendia a revolução permanente, que a revolução não parasse na Rússia, queria exportar a revolução para outros países da Europa, tá, ok? Uma revolução permanente construída simultaneamente em escala internacional. Portanto, não devemos parar com a implantação do socialismo na Rússia. Vamos levar a instalação desse socialismo para diversos outros países no mundo. Ao contrário de Trotsky, Stalin defendia o socialismo em um só país. A revolução deveria ser consolidada primeiro na União Soviética. Vamos consolidar a revolução na União Soviética e depois vamos exportar para outros países. Então, na sucessão, vence Stalin como sucessor de Lenin. Tá? Aí Trotsky se vê obrigado a deixar a Rússia, vai se exilar no México, onde vai falecer em 1940, ou seja, será assassinado a mando de Stalin em 1940 no México, porque ele, segundo Stalin, ele ameaçava, aliás, ele representava uma ameaça para a estrutura socialista dentro da Rússia. Então, chega ao poder Stalin, ok? Como Stalin governou a Rússia de 1927 a 1953? Como Stalin governou a Rússia de 27 a 53? Primeiro, usando a alta posição como secretário-geral do partido para remover e relocar seus oponentes, ou seja, todos aqueles que eram contrários. A estrutura do poder de Stalin dentro da União Soviética foram perseguidos, foram obrigados a deixar a União Soviética ou foram realojados dentro da estrutura do governo, conquistando a popularidade no partido por querer centrar esforços para tornar a Rússia um Estado moderno e poderoso. Então, para tornar a Rússia um Estado moderno e poderoso, eu precisava industrializar a Rússia. Então, ele começa uma tentativa de industrialização dentro da Rússia, certo? Então, temos lá, pôs fim à nova política econômica para implementar uma série de planos quinquenais. O que seriam os planos quinquenais? Seriam o estabelecimento de objetivos para cada 5 anos, sem fazer planos gigantescos, ou seja,
para cada 5 anos, eu tenho um plano quinquenal para eu alcançar, eu tenho que chegar, obter a meta desses meus planos para poder chegar a uma estrutura coerente do meu poder, impondo, impondo tremendos sacrifícios à sociedade. O fracasso era visto como uma traição. Olha só a ideologia que passa a ser implantada dentro da União Soviética por Stalin. Então, o fracasso era um motivo de traição. Se você fracassar na organização da sociedade, se você fracassar em qualquer aspecto, você é considerado um traidor da União Soviética, um traidor da mãe soviética. Impôs a política de depurações, ou seja, militares foram presos, torturados, condenados ao trabalho forçado ou executados. O que quer dizer isso? Depurar quer dizer limpar a estrutura política dentro da Rússia. Então, aqueles militares, aqueles membros da política, aqueles membros da sociedade que eram contra o Estado socialista, eles passam a ser presos, torturados, condenados, exilados e muito mais. Ao mesmo tempo, houve um desenvolvimento da indústria pesada, mecanizando a agricultura, desenvolvendo o ensino obrigatório e gratuito. Então, isso foi um fator bastante interessante. Como nós vimos anteriormente, no governo dos czares, a Rússia tinha cerca de 90% da sua população analfabeta. Então, para dar um desenvolvimento econômico, para dar um desenvolvimento básico acerca do desenvolvimento da Rússia, nada melhor do que investir em educação, investir pesado em educação para que eu possa ter mão de obra qualificada, para que eu possa ter mão de obra base para a minha indústria. E aí temos o realismo socialista, certo? Foi o estilo artístico ao qual todos os meios de comunicação, literatura, arte, música, teatro, foram submetidos visando apresentar ao povo a realidade soviética como sendo perfeita. Ou seja, foram as ideologias que surgem no contexto do socialismo, e essas ideologias eram para levar toda a população a crer que o modelo socialista era o melhor modelo de estrutura e o melhor modelo de vida que se podia viver, certo? Aí nós temos, tá? O nosso próprio livro-texto vai falar assim: a economia planificada também não se mostrou produtiva para sustentar o modelo. Em 1991, já enfraquecida, a União Soviética chega ao fim. Outras revoluções socialistas aconteceram na China, em Cuba, no Vietnã e no leste europeu, entre outras. Da mesma forma que a União Soviética basearam-se em um partido único, uma imprensa única, e se as eleições aconteciam, eram de forma controlada. Então, na União Soviética, estabelecido toda essa situação. E aqui temos os países que compunham junto com a Rússia a União Soviética. Então, nós temos a Estônia, a Letônia, a Lituânia, um pouco mais ao norte, tá? Um pouco mais ao noroeste da Rússia. Aí temos Belarus, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Tajiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Kirguistão e o Tajiquistão, que formavam a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Chega ao fim, porque em 1991, pressionada por todos os lados, pressionadas pela população, pressionadas pela imprensa, pressionados pelos setores do exército, pela sociedade como um todo, começa a sofrer os males da sua derrocada. Então, em relação a isso, passa ao fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ufa! Foi mais uma retrospectiva histórica para a gente ver o processo de instalação da República Socialista Soviética. Isso foi na Alemanha, na Rússia. Na Alemanha, o socialismo é uma consequência da Segunda Guerra Mundial. Como assim uma consequência da Segunda Guerra Mundial? Logo após
a Segunda Guerra, foi assinado o Tratado de Potsdam, ou a Conferência de Potsdam. Ocorreu a Conferência de Potsdam, a Alemanha, perto de Berlim, em junho de 1945. Aí vai haver uma divisão entre dois setores, tá? Entre quatro setores, na verdade, quatro setores na Alemanha. Nós temos o setor soviético, o setor francês, o setor inglês e o setor americano. Então, quatro áreas de influência dentro da Rússia. E do lado leste, daquilo que seria o Muro de Berlim, o lado leste nós temos a Organização da União Soviética. Essa posição aqui da Alemanha Oriental, ela passou a formar a República Democrática da Alemanha, tá ok? República Democrática da Alemanha, que era a estrutura socialista que se instalou na Alemanha. Do outro lado, a Berlim Ocidental tornou-se uma ilha capitalista cercada pelo socialismo. Eu tenho a França, eu tenho a Inglaterra, eu tenho os Estados Unidos e do outro lado eu tenho a União Soviética. A maior parte do território estava nas mãos dos soviéticos. Só que a partir da construção do Muro de Berlim, eu tenho a Berlim Ocidental e tenho a Berlim Oriental. Da mesma forma que vai ficar o mundo ocidental e o mundo ocidental, perdão, e o mundo oriental. Então, dessas ideias, nós temos assim, Berlim também ficou dividida em duas partes, Berlim Oriental e Berlim Ocidental. No lado da Berlim Oriental, tornou-se capital da República Democrática Alemã, que era o setor do socialismo. Em Berlim Ocidental, tornou-se uma ilha capitalista cercada pelo socialismo. Então, República Federativa da Alemanha e República Democrática da Alemanha. Os Estados Unidos resolveram ajudar Berlim Ocidental a se reerguer e investiram milhões de dólares na reconstrução da cidade. Berlim Oriental não apresentava o mesmo progresso, por isso, muitos queriam deixar o lado oriental e vir para o lado ocidental. Por isso, a construção do muro para poder impedir que membros da Berlim Oriental passassem para Berlim Ocidental. Ok? Oriente para o Ocidente, para impedir que a Alemanha, que a Rússia perdesse desses elementos. Então, isso foi até no período da Guerra Fria, quando teve o fim da Guerra Fria, temos o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim em 1989, certo? Em 1991, nós temos o fim definitivo da União Soviética, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, para poder estabelecer essas ideias, certo? Nomezinho no chat, por favor. Nomezinho de vocês no chat, por favor. No mais, quero agradecer a presença de todos vocês, quero agradecer a presença de vocês aqui na nossa aula, deixar um abraço carinhoso e até a nossa próxima aula, tá ok? Tchau, Teco. Tchau, Henrique, um abraço para você, um abraço para todo mundo que está presente na aula. Não esqueça de colocar o nomezinho no chat para marcar a sua presença, tá bom? Agradeço de coração, beijo, 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 tchau, tchau.
Bom dia, pessoal, tudo bem? O prof da última aula já saiu da sala? Acho que já. Então tá, que eu vi colocando o nome ainda, o meu negócio estava travando aqui, dá desespero. Queridos, bom dia a todos. Bom dia. Então tá, a prof vai começar a aula hoje e vou falar e tirar dúvidas e vou explicar mais sobre o nosso trabalho que vai ser no dia 14, tá? Aquele trabalho de fotografia. Então, assim, para que não fique nenhuma dúvida, né? Se algum aluno até quiser compartilhar nesse horário de aula as fotos comigo, né? Aqui no Whats, eu já abro, te dou um retorno, tá bom? E aí a gente vai conversando, tudo bem? O que é, Marcos? Deixa eu retomar sua pergunta aqui, peraí. Abre o chat. Pode o quê, Marcos? É para o dia 14, coração. Marcos, qual foi sua pergunta, amor? Peraí, deixa eu ver aqui se tem. Tá digitando aqui, tá? Então, eu vou voltar aqui para a sala. Então, vamos lá. Eu vou espelhar para vocês como foi que eu pedi o trabalho, tá? Que vai para o portal de vocês na quarta. Por que eu estou fazendo isso hoje? Porque já fica bem explicadinho, né? Porque na quarta, prof, não tem aula na escola e à tarde eu estou em outra escola. Então, talvez eu não consiga dar o retorno que vocês precisam, tá bom? Então, a prof vai espelhar e vai explicando para vocês, tá? E já vejo a mensagem ali no WhatsApp, tá bom? Manu, peraí que eu vou te falar o que pode, que eu também não li. Então, ó, essa daqui é a proposta de produção, né, que esse trabalho, na verdade, a prof nominou, né, deu o nome de exercício do olhar, porque de alguma forma nós estamos exercitando, né, às vezes a gente tira uma foto involuntária. O que é uma foto involuntária? Ah, quando você está no momento entre amigos, você quer eternizar aquele momento, vocês estão juntos ali, ou até mesmo em família, né, que em amigos está meio difícil em relação à pandemia, porque não estamos saindo de casa, ou melhor, não era para estar saindo de casa, né? E assim, só que agora a gente vai ter que ter um outro olhar. Inclusive, na avaliação da fotografia, essa estética desse olhar diferenciado a prof vai ter, tá? Além das aplicações das técnicas, que eu vou retomar também aquele material que eu mandei no grupo, tá? Que aí eu retomo e falo algumas coisinhas para complementar, que a gente não terminou, não foi até o último, tá? Eu não me lembro se foi em uma turma ou outra, mas aí a prof retoma, tudo bem? Então, ó, já dizem os poetas que a graça da vida está nos olhares dos românticos, nas entrelinhas dos desejos da alma, no doce beijo e na prenúncia da renúncia. As palavras costumam aquecer os corações, ou até mesmo, né, em alguns casos, causar inquietação. E com a fotografia não é diferente. O que talvez os poetas não tenham dito ainda é que fotografar revela, tá, gente? Muito mais do que simplesmente imagens, pois nelas podem ser vistos sentimentos, medos, anseios e expectativas. Em 1828 nasceu a primeira foto. Lembra aquela foto do Niepce, né? Que é aquela foto que ele trabalhou com metal e teve que ficar exposto ao sol e tudo mais? A fotografia é uma técnica onde, através da exposição de uma superfície luminosa e fotossensível, é possível captar imagens de objetos, ambientes e pessoas. A fotografia tem essa magia de transportar pessoas para outros lugares, permitindo que se conheçam outras culturas, mesmo estando, né, a léguas, né, mesmo estando bem distante, bem como trazendo o benefício de aproximar corações e estreitar laços. As fotos que são tiradas por todo mundo afora são usadas de diferentes maneiras para diversos tipos de propósitos, tá? O que é o nosso propósito? O que esse exercício ele gerou? Qual que é a expectativa? Né? A expectativa é que vocês façam uma foto, uma não, duas, né? Mas aí eu vou voltar aqui. A foto que eu vou avaliar, né, do exercício estético, é uma foto, a temática dela é livre, tá? O que eu vou avaliar? Se a foto. A gente gosta muito de usar aquele termo, é bonito ou é feio. Mas, de repente, o que é bonito para. O que eu acho bonito, você não gosta. Ou o que você acha bonito, eu também não gosto. Então, esse olhar subjetivo da beleza, do belo, por mais que a filosofia explica, né, a teoria do belo e tudo mais, ou vai de vivência, ou vai de você usar algumas técnicas, ó, se a imagem está harmoniosa, está equilibrada, aplicou a regra dos 3/3, trabalhou com a luminosidade, pensou esteticamente na foto, não foi assim, putz, chegou na quarta-feira, tem que postar aquela foto, tirou qualquer foto, tá? Eu penso que todo professor, ele tem essa sacada, se foi feito com calma, com objetivo, ou foi tirada do nada. Tem pessoas que são safas, né, do nada, parece um trabalho na manga, praticamente um mágico ou uma mágica.
Mas esse exercício eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Mas qual que é o meu objeto fotográfico? Qual que é o meu assunto? Ele vai ser um espaço na minha casa, um lugar hoje onde tem muito significado, que não seja algo vazio, tá? Tá, então fez essa foto bonitinha, apliquei as técnicas, pensei na temática, pensei no enquadramento, muito cuidado com esse enquadramento, o que eu quero mostrar, se ele realmente está retratando, tá? Aí agora eu vou para onde? Para comprovação autoral. Né? Foi o que a prof falou, tem programas, tem softwares que detectam se é plágio ou não? Tem, tá? Mas eu não tenho tempo para ficar pesquisando foto de todo mundo, então o recurso que eu usei foi essa comprovação autoral. Então tá, usei aquele espaço na minha casa, que é um canto que eu gosto, é um lugar que eu reflito, que eu escuto música, sei lá, eu quero fotografar minha cama, cara, tira foto da sua cama, tá? Se a sua cama te representa algo, ou, né, pensa na estética dessa foto na cama, de repente você pode fazer sei lá, um desenho e colocar em cima da cama, um balãozinho de pensamento que é ali que você reflete, sei lá. Pensa, você pode trabalhar com montagem. A montagem no sentido assim, pegar elementos para criar um cenário, criar um enquadramento, pode, tá bom? Aí você vai fazer essa comprovação autoral. Como? Se eu tirei a foto do meu cantinho lá, vou e faço uma selfie do mesmo lugar, ou do mesmo objeto, da mesma cena que eu tirei a foto que está valendo a nota, ok? E o que mais? Após a postagem das fotos, você vai descrever, né? Aqui eu coloquei no espaço abaixo, mas aí vai de cada um. Esse trabalho não vai ser enviado pelo WhatsApp, tá? Vai ser enviado pelo Class, ok? Vai ter um espaço lá, trabalho de arte da turma, é ali que vocês vão postar. Não esquece, por favor, de colocar o seu nome bonitinho, né? Nome completo, tá bom? É por turma mesmo, Class, então isso vai ser tranquilo, tá? E aí você vai descrever o quê? O seu processo criativo, tá? O que me levou a realmente pegar aquele cantinho na minha casa, a ter vontade de retratá-lo, tá? O que me levou, sabe assim, e não é, tem gente até que fala assim, encher linguiça. Não, não é encher linguiça. É descrever claramente, por favor, tá? O porquê, o para que você fez aquela foto. Ninguém vem do nada, tá? As pessoas têm um disparador, né? Estava conversando com alguns alunos, teve uma garota que já me mandou até para ajudar na escolha, porque é uma foto só valendo, né? Além da comprovação autoral. Então, falou assim, qual que é melhor? Então, assim, esse olhar estético vocês também têm que ter na hora da escolha, tá? Ou pode tirar uma dúvida, por exemplo, essa foto, ela tem a regra dos 3/3? Ok. Mas para escolher é com vocês, tá? Eu posso até, assim, eu vou olhar, talvez você não manja que eu escolheria. Por quê? A foto está refletindo muito do seu estado hoje de espírito, da sua vontade, do seu anseio, tá? Então, é pessoal, eu não vou interferir na escolha, você vai escolher. Você pode me perguntar assim, eu trabalho contra a luz, eu uso flash nesse caso, questões técnicas, aí sim a prof pode ajudar, tudo bem? E aqui, né, como que a prof falou, muitos artistas, eles gostam, né, que estão vivos, claro, eles gostam de falar do processo criativo deles, tá? Porque é o que me levou até o resultado final. É claro que todo artista, uma boa parte deles, nunca acha que o resultado é o resultado, ou melhor, ele sempre acha que pode fazer algo, tá, para melhorar. Picasso mesmo tem uma frase que fala, né, quando eu achar que uma obra minha está finalizada, pronto, vou parar de pintar. Porque o artista, o ser sensível, ele é incansável, né? O tempo todo ele quer melhorar, quer fazer algo, vem ideias e vem tudo. De repente, hoje a sua ideia de fotografia é uma. Amanhã você teve uma ideia, ou um sonho, assim, uma coisa, falou, nossa, veio a foto na minha cabeça. Eu consigo fazer em casa, tá? Por isso que a temática é livre. Eu não fechei um tema para não delimitar, ou melhor, não fazer com que, não, eu quero um tema social. Mas em casa não tem nada para eu abordar um tema social, uma foto de protesto. Eu teria que ir para a rua, ver um terreno baldio, ver um lixo, fazer, sei lá, né? Uma conscientização ambiental e tal, blá, 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 blá. Não, o tema é livre, quem escolhe é você. Ok? Presta atenção. Eu até limitei algumas coisas. Eu não pedi título de foto, mas fica a critério. Se você quiser colocar no seu processo criativo o nome da fotografia, à vontade, tá? Pensa num nome interessante, um nome que reflita, mas não é obrigatório, tá? Eu não coloquei como itemzinho, fiquem tranquilos, tá bom? Ok? Agora eu vou voltar até vocês. A prof quer saber se tem alguma dúvida, tem alguém já conversando, mandando algumas coisinhas. Muito legal essa foto, muito legal. A luz deu uma estouradinha.
Peraí que eu vou pensar mais um pouquinho, né? Porque tem você na foto. Mas qual foto que você mandaria, essa do grupo? É o Caio, né? Essa ficou interessante. Eu gostei, você pode mandar, aqui tá você, a da selfie. Gente, que a prof tá falando com o WhatsApp aqui aberto, tá? Eu gostei mais da outra, você acredita? Aquela que a luz estourou? Porque a foto não necessariamente. E ela tá com um ângulo diferente. Ela tá com um ângulo ela tá com um ângulo de mergulho que a gente fala, né? Ela tá com um ângulo com a câmera aqui, tá? Aí você vê o que você escolhe. Tá? Mais alguém quer perguntar alguma coisa para a prof? Que aí eu vou mostrar de novo aqueles slides de algumas técnicas de fotografia, ver se eu termino com vocês. Ninguém? Então, mas assim, você não pode, de repente, fazer uma referência, que às vezes nas belas coisas, por exemplo, de uma flor, é uma dicotomia, é uma duplicidade até de pensamentos. Isso não pode refletir até os seus sentimentos, Henrique? Não sei. Professora, pode tirar uma foto com minha roda de amigo? Pode tirar uma foto na roda de amigos? É. Ai, Jesus, você tá aglomerando, né, Gabriel, cara de pau? Não, é 1,5 m de distância. Um metro e meio pode. Uhum. Olha, a gente pode fazer tantas referências legais agora, de repente, assim, colocar várias máscaras ao invés de várias pessoas, que de alguma forma está representando, né, uma forma de nos calar, né, que a nossa voz é tão importante para tudo. Aí, de repente, você faz uma referência, faz um Wilson. Isso, põe vários Wilson para não se sentir sozinho. Não, mas pode ser, não tem problema não, tá? Mesmo assim, de repente faz a foto da turma, dos amigos, aí depois pensa na sua comprovação, mas eu tô na foto, tá? Mas pensa nessa foto, estuda nessa foto, mesmo com os seus amigos, pense em fazer uma foto interessante, uma foto diferente, não apenas uma foto. Essa que o Caio me mandou foi interessante, porque ele fez um ângulo diferente, que ele fez um mergulho, né? Eu gostei mais da outra, que a imagem estourou, porque trabalhou com uma luz que não foi a luz correta, mas sabe aquele erro que deu certo? Acontece, tá? Isso, tá top, Fer, isso mesmo. Eu achei muito legal, tá bom? Oi, Isa, tudo bem? Amor, você vai fazer o seguinte, você vai tirar duas fotos. Esse trabalho de quarto se chama exercício do olhar, tá? Você vai fazer duas fotografias. Uma, onde você vai escolher um assunto fotográfico, um objeto fotográfico. Você decide, o tema é livre, tá bom? E aí você vai aplicar essas técnicas que eu vou novamente postar os slides para vocês, só para relembrar algumas coisinhas para o uso do celular, tá? E aí você vai a outra foto, que tem que mandar uma foto autoral que comprove que foi você que tirou aquela fotografia. Como assim? Se eu escolhi um canto da minha casa, fiz a fotografia, vou lá naquele mesmo lugar, puf, tirei uma selfie, tá? Comprovação autoral. E o outro processo é descrever a outra parte é descrever o seu processo criativo. O que te levou a fazer essa fotografia? Como foi esse processo criativo? Como foi você vai descrever, tá? Eu escolhi esse espaço da minha casa, pois quis, né, fazer a fotografia deste espaço na minha casa, pois é um espaço onde eu me encontro entre eu e blá, blá, blá. Utilizei a regra dos 3/3 ou não utilizei contra a luz. Olha lá, manda para nós. Ele pode mandar, mas ele já falou que vai usar, hein, Henrique? Outra coisa, deixa eu falar, Caio, importante. Gente, a questão dos direitos autorais. Isso é sério, tá? Se você está mandando fotos, tá, Caio? Depois você vê com a galera aí, se eles liberaram o uso da foto. Por quê? Às vezes a foto fica super top, muito legal. E toda a escola vai ter, na verdade, acesso a esse material. Tá liberado, olha lá. A Per liberou. Aí esse material, e alguém da foto não gostaria que a foto fosse publicada? Outra coisa, eu não posto nada sem antes falar com vocês, tá? Ou comentar, gente, a foto do grupo tal que vai pro Insta da escola, tá? Falar um pouquinho do trabalho. Então, pode ser que ocorra isso. Por isso que eu preciso que você tire fotos de pessoas que elas te dê autorização, tá? Olha aí, gente, que falou que o cara tá com uma faca apontada. Tá bom? Que isso é muito sério. Por mais que, deixa eu falar uma coisa. João, esse trabalho é quarta-feira à tarde, tá? É dia 14. Tá bom? Por isso que eu tô falando hoje, para vocês já. Semana passada eu comecei a falar do trabalho já, para que vocês já se familiarizarem, já começando a pensar na fotografia, tá bom? É dia 14 que ele vai ser postado, vai ser aberta a janelinha dele lá no Class, tá? Quando algum familiar de vocês, eles fazem a matrícula, a maioria já assina o direito de imagem, que é uma cláusula pequenininha, tá? Então, de alguma forma, assim, esse direito, nós, enquanto escola, a gente tem, tá? Mas isso é sério, às vezes a pessoa não tá a fim de aparecer, não quer aparecer. Então, a questão do direito de imagem é muito sério. Rola processo,
tá? Então, presta atenção. Ó, quero tirar uma foto sua, Caio, você libera? Libera. Não precisa assinar nenhum contrato, não, tá? Mas mostra a foto para ele antes de mandar, ver se... Porque é legal. Por mais que a selfie é uma sacanagem, porque a selfie, a única pessoa que sai bonita na foto é quem é o que está segurando o celular, né? Ou os primeiros ali. Às vezes aquele lá do fundo, a gente tá lá com a batata na boca, com a bochecha toda cheia, com o dente sujo. Porque a pessoa que está na frente, o próprio nome já diz, é uma foto egocêntrica, né? Ela tem esse objetivo, tá? O cara, né? O cara mostrou. Tá? Então, vocês pensem nisso, tá? Ah, é bonita essa foto, eu gostei. Prof, não fala... Na hora de mandar a pergunta pelo WhatsApp, manda o seu nome para a prof também, tá bom? Porque às vezes a prof não... Eu não tenho salvo o número, aí eu fico perdida, tá? Gostei dessa foto que eu vi do mar. Ai, gente, que saudade do mar. Ai, que fofa, Marcos. Essa foi boa. Essa foi boa, gente. O processo criativo é tão interessante quanto a própria fotografia do gatinho dele comendo o negócio. Show. Isso, Ana, ficou legal. Essa foto ficou linda. Eu gostei dessa foto desse estilo, essa foto de pegar. Não parte, eu gosto de partes do rosto, e não só de frontal, mas lateral, atrás também. De repente, você pensar. Aqui tem a regra dos 3/3, Ana. Por que tem a regra dos 3/3? Se você dividir a câmera, né, essa imagem em 3 linhas na vertical e horizontal, você coloca todo o seu assunto fotográfico dentro dessa regra, tá? Aí você trabalhou aqui com o primeiro plano, que foi a sua imagem, e esse plano de fundo, que é o mar. Ficou show. Essa foto é linda, né? A única coisa que pensei, tá joia, Maria. Eu falei, a única coisa que a gente está convivendo com isso. Ficou legal, ficou legal. Esse jogar, adorei, de meu filho ver. Mas eu gostei. Ficou muito legal. Porque realmente a gente está nessa loucura de imagens, nessa loucura de afazeres, nessa... mas eu gostei, Maria, tá? Gostei da foto, essa ficou show. A outra Maria Eduarda, agora do segundo A. Nossa, que foto linda. Maria Eduarda, do segundo A, deixa a professora dar uma dica, tá, Chuchu? Se você trabalhar um pouquinho mais o prédio, deixa eu só abrir a imagem aqui. Ah, não, já vi, fechou. Não, porque quando eu recebo a foto, eu não abro ela, só apareceu a pontinha dos prédios. Ficou linda, linda mesmo. Muito legal, gostei. Pode falar sobre isso, e pode falar, inclusive, assim, essa questão do... Ai, sei lá, às vezes a gente vê esperança olhando para o céu, né, ao invés da crença de cada um, tá? Ah, jura que você não tirou? Ai, caramba, Fê. Essa foto ficou legal, olha esse céu. Mas não tem como tirar, Chuchu? Pensa aí mais um pouquinho, mas ficou legal, tá? Acho que agora não tenho mais comentários, acho que já dei retorno a todos. Queridos, eu vou voltar lá e vou mostrar. Ah, a casa da Bia. Putz, você não vai voltar na casa da Bia até quarta, né? Certeza. Mas pensa então, a foto ficou massa, mas pensa numa... Não tem nenhuma selfie tua e da Bia na casa dela? Tá pensando, né, Fer? Vou esperar. Mas fica tranquila, tá? Qualquer coisa... Ah, então vê. Faz edição, Henrique, já querendo fazer Photoshop. Colocava, sei lá, subindo no prédio. Ah, entendi, Fer. Tá, mas aí, vê, se você não conseguir tirar uma outra foto, que essa ficou massa. Mas aí a gente, vamos pensando, tá bom? Queridos, a prof vai continuar aqui, vou mostrar os slides novamente, da técnica de fotografia. E vou tirar as dúvidas agora em termos de técnica, tá? Todos estão vendo os slides? Isso aqui Aham. O prof trouxe água, mas sabe onde colocou. Mais lesada, mas vamos lá. Então, ó, frontal. Quando uma cena está iluminando frontalmente, certo? A luz está onde nesse caso? Atrás. Tá? Atrás de quem? Não é atrás do assunto, no assunto fotográfico, não. É atrás do fotógrafo. Porque ela vai de frente no seu objeto fotografado, tá? Então, ó, eu tenho aqui a luminária, aí eu tenho o meu objeto que eu vou fotografar, e eu coloco a luz aqui, tá? Quer dizer, aqui está o fotógrafo, ó. O fotógrafo está aqui, tá? Ele está atrás da luz, porque a luz vai direto para o meu objeto, né, para o meu assunto fotográfico, certo? Lateral é a mesma coisa quando a gente trabalha o sombreado. Aonde vai minha sombra? Aonde eu quero a minha sombra? Então, eu coloco o quê? Se eu quero a minha sombra para cá, eu coloco a iluminação aqui. Se eu quero a minha sombra para o outro lado, a mesma coisa,
tá? É a mesma coisa quando você vai aplicar a técnica de sombra no desenho. Você tem que ou imaginar ou, de repente, fazer esse exercício de colocar uma luminária, né? Uma lanterna no celular, qualquer coisa, tá bom? Contraluz sem flash. É quando a luz vem de trás do assunto. Olha aí, é parecido com essa foto. Parecida, tá? Não é igual. Porque você está contra a luz, certo? Você não está a favor dela, você está contra ela. E é sem flash. Porque quando eu gosto desse tipo de foto que mostra silhueta, né? Lembra, eu falei para vocês semana passada que pode usar app para editar, né? Apps aí tem vários, pode editar foto, pode trabalhar com filtro. O que não pode é você colocar você onde você não estava, né? Igual o Henrique falou para Fernanda, edita, faz edição. Tipo, põe você lá no prédio, tá? Nesse sentido, não, tá bom? E a gente sabe quando é uma foto editada, quando é uma foto natural, tá bom, queridos? Então, no autoral, a autoral não precisa editar. Mas você tem que tomar cuidado. Às vezes você faz tanta edição que acaba descaracterizando aquela foto que você mandou, tá? Então, assim, pode trabalhar com filtro, pode trabalhar com, eu quero desfocar um pouquinho o fundo, mas eu não consegui fazer isso com o meu celular. Eu posso fazer isso no app? Pode fazer. Tá? Você pode tratar a imagem. Porque a gente está trabalhando no processo criativo também, né? A partir do momento que eu vou mexer na minha imagem, eu estou trabalhando com o processo criativo. O contraluz com flash, ó. Vocês já usaram? Alguém já usou aqui o flash durante o dia? Já. É interessante, tá? Porque ele ilumina o seu objeto, o seu assunto fotográfico, tá? E a iluminação está atrás. Então, quer dizer, não fica igual contra a luz, sem flash, porque fica silhueta. Esses, a gente fala que estoura a imagem, né? Estoura. Estoura no sentido da quantidade de luz que tem. A imagem acaba, a luz, na verdade, ela acaba ficando uma mancha e tudo mais. E da lua? Quem aqui já conseguiu tirar uma foto nítida da lua? Aí não dá. Gente, eu tenho uma amiga fotógrafa e ela é assessora de um vereador, mas ela trabalha com fotografia e ela tem o nome das pessoas que são apaixonadas por lua, gente, eu esqueci. Vou ver se eu lembro, depois eu falo para vocês. Ela tira cada foto, mas ela é fotógrafa, ela é profissional, ela tem uma máquina que a câmera dela enorme, assim, só de lente, né? E ela falou, Tati, por uma foto de lua, o interessante, não usa o flash, fato, tá? Que você se aproxima, quanto mais perto a luz está, né? O zoom aqui, a gente vai falar que é terrível, não use zoom, por favor, não faça uso do zoom, tá bom? Ele estoura a imagem, ele deteriora, na verdade, a imagem, porque você está ampliando, está trabalhando dentro do seu celular para ampliar a quantidade de pixels ali, né? Quando a câmera abre demais, ela acaba não ficando legal, tá? Então, o interessante é que você vá mais perto. Nossa, como que eu vou até a lua? Não, porque às vezes a lua tá tão pertinho assim, então estica bem seu braço, sobe numa cadeira, faz uma escada, mas cuidado para não cair, pelo amor de Deus, tá? E ela falou para mim disso, né, algumas dicas. Então, eu tô melhorando, assim, umas fotos de lua, mas eu gosto muito da lua. Eu brinco, às vezes, que eu tô pegando a lua, que eu tô pondo a luzinha aqui, né, essas brincadeiras que a gente tem com a fotografia, tá? Professora, Fala, meu amor. a Patrícia está confirmando se não é selenofilia. E eu acho que é isso, amor. Eu tenho um nome muito legal. Mas provavelmente deve ser isso, cenofilia, né? Cenocel, pode ser que tenha alguma associação, tá? Mas eu acho que é porque tem um nome de pessoas que são enlouquecidas pela Lua, que tiram fotos da Lua, que ficam contemplando, né? Que tem os seus telescópios e assim vai, tá? Lobisomens. De graça, desse que é quem transforma. Olha aí, ó. Cadê a Ana Júlia para ver a questão da regra dos 3/3, tá? Ó, objeto fotográfico dessa sua foto, Ana Júlia, que você me mandou, a diferença é que você está do outro lado, está do outro lado, né? Esse rosto está do lado esquerdo, mas é essa a ideia. Tira da sua cabeça, pelo menos por enquanto, tá, gente? Não é para tirar do aniversário da família, não, essa ideia. Pode continuar fotografando a pessoa lá no meio da mesa, né, no centro da mesa, perto do bolo, tá? Porque se você chegar lá e já querer mudar o bolo para um lado ou para o outro, o povo vai achar estranho. Então, deixa centralizado, mas uma foto estética, uma foto artística, vamos tentar aplicar essa regra dos 3/3, tá? E aquela do prédio também que foi mandada, a Maria Eduarda mandou. Quando você dividiu. A tua tem um pouquinho mais tem pouco chão, vamos falar assim, né? Tem pouco primeiro plano, tem bastante os 2 últimos planos, tá? Mas não está errado, ali a técnica está aplicada também, ok? E aí as outras fotos é só você colocar o seu assunto fotográfico em uma das laterais, em uma das intersecções desse pontinho. Vocês conseguem ver no celular de vocês que tem isso na hora de tirar a foto, colocar no celular? Sim ou não?
não assim. Você vai em configurações, tela, porque na configurações da câmera, tá? Você coloca quadriculado, eu não sei se tem outro nome. Tá? Porque ali você já consegue visualizar, tá? A própria tela do celular, ele já faz essa divisão para você, tá bom? O enquadramento, gente, o plano geral é quando o ambiente é o elemento primordial. A figura humana mesmo não é tudo isso, tá? Então, ó, é o plano geral, é tudo que eu quero mostrar. Posso fazer uma foto de plano geral? Claro que pode. Grande, né? Pode, claro que pode, tá bom? Agora aqui, ó, nesse plano geral, que não é o grande plano geral, o elemento primordial também não são as pessoas, tá? É o espaço como um todo. E outra coisa, vocês estão vendo que essa foto, ela tá meio na descidinha, né? É o ângulo dela. Brinca com a posição do celular, a gente só tira o celular ou na vertical ou na horizontal, né? Se é pro TikTok, é na vertical. Se for para outros lugares, eu trabalho já principalmente na gravação de vídeo, já é na horizontal. Portanto, tá? O objetivo aqui é mostrar o ambiente como um todo, tá? Plano médio, o assunto fotográfico, ele ocupa boa parte da câmera, boa parte da foto, tá bom? Que é o plano médio. E o primeiro plano, tá? Esse primeiro plano, o destaque fica para o que eu quero mostrar, tá? Esse primeiro plano, ele tem que chamar mais atenção do que está lá no fundo. Por mais que a gente consiga identificar ali, né, o matinho, consegue identificar os elementos que estão lá na casinha de madeira e tudo mais. Mas o primeiro plano está muito claro, muito evidente, tá bom? O plano americano é quando, principalmente foto de moda, de look, essas coisas, eles costumam fazer do joelho para cima, tá? É um plano utilizado mais em propaganda, tá? Mas não é regra, você pode usar se você quiser. E o enquadramento que isola a parte do sujeito é quando realmente eu dou o zoom, né? Eu dou o close aonde? Aqui tem um rosto, mas você pode ser o seu assunto fotográfico que você, eu quero fazer do meu cachorrinho. Então, ó, você chega próximo, de repente dá um sonífero, brincadeira, gente, não dá nada pra ele, não. Acalma o seu bichinho, a hora que ele estiver bem calminho, ou com um brinquedo, né, porque o cachorro ou o gatinho, quando ele tá entretido, você consegue fazer uma foto legal, tá? Se você quiser dar esse close-up nele, no bichinho, ou no seu objeto, aproxima o celular, não dá zoom, tá? Agora, os ângulos, ou a mesma altura, que retrata a mesma altura, quando a gente, né, tá na academia e quer falar que tá pago, aí você põe ali a sua câmera deitadinha, na mesma altura que você, tá? E tira a sua foto. Mergulho, olha que legal. Uma dica, quem quer emagrecer, tira a foto de cima. Ou o contra-mergulho é quando ele quer grandeza. Grande, incorpora. Então, se você quer dar uma engordadinha no seu assunto fotográfico, de baixo para cima, tá? Nesse contra-mergulho. Dicas para fotografar com o celular, limpar a lente, pelo amor de Deus, porque às vezes a gente acha que ele precisa estar nítido ali, tá? É uma inteligência artificial de alguma forma, uma máquina que ela precisa também ter o recurso, né, para ela fazer uso dele, tá? Então, a sujeirinha na lente, pensar na luz, tá? Que luz eu vou usar? Não sei se eu falei para vocês da hora mágica, os 2 melhores horários para fotografar é nascer do sol e pôr do sol. Os fotógrafos chamam de hora mágica, tá? Eu trabalho dentro do Hospital São Julião, numa escola que tem lá dentro, e as pessoas, elas vão muito ao colégio para fotografar, lá no colégio não, ao Hospital São Julião, tá? Ali é um estúdio ao ar livre, e principalmente no finalzinho da tarde. De manhã, a gente vê até algumas pessoas fazendo a fotografia, mas eu penso que a hora mais mágica, né, é no finalzinho da tarde. Mas também tem experimentos interessantes ao meio-dia, que ao meio-dia a gente está com uma luz total, tá? Essa luz, para quem quer trabalhar sombra, quer trabalhar, não quer fazer uma foto muito, ela brinca, ela acaba ficando um pouquinho escurecida, tá? Quando a gente trabalha com umas contraluzes, contraluz, né, como a gente já viu da silhueta, tá? Cuidado com a contraluz, já falei. Ó, essa foto aqui foi contraluz, escureceu o assunto fotográfico, certo? Confere? Tá? Gente, aí como eu falei, evite dar zoom, ó. Hoje nós estamos no celular com 4 câmeras, 5 câmeras, tá? Porque ele está simplesmente recortando um pedaço da imagem completa, tá bom? Prefiro usar zoom natural. O que é isso? Chegue mais perto, tá? Tem algumas fotografias que são chamadas de micro e de macro. Macro, tem muita gente que gosta de fotografar aquela plantinha dente de leão, que ela voa, né, quando você assopra. Então, eu já vi várias fotos próximas, né, porque quando eu faço esse exercício com os meus alunos dentro do hospital, quando eu fazia, estava em sala de aula,
eu levava eles pelo São Julião ali para fotografar, até porque para aproveitar todo esse estúdio ao ar livre, né? E eles faziam muitas fotos de flores, desse dente de leão mesmo. E eu falava, aproxima a câmera. Isso é fotos lindíssimas, você aproximar a câmera e não ficar dando zoom, tá bom? Em locais fechados, onde você deve ficar perto da janela, porque locais fechados têm menos luz que os locais abertos. Né? Você já viu alguém fotografando em estúdio, que ela tem várias luzes, aí você direciona para onde você quer. Só que, né, no local aberto você tem mais luz, fato, tá? Os dois efeitos disso são que a foto pode sair borrada, tá bom? Aproximar-se de uma janela da qual entra mais luz que a mesma foto, só que uma sem a presença, né, a quantidade de luz e aquela já perto de uma janela com luz. Acerte a exposição, né? A maioria dos aplicativos de câmera tem um ajuste de exposição que funciona assim, ó. Quando você seleciona um ponto na tela, a câmera, ela faz o quê? Ela se ajusta para iluminar aquele ponto, é praticamente quando você escolhe seu foco. É aquela bolinha que corre pela tela. Você vai com aquela bolinha, na maioria dos celulares tem, tá? Você vai até lá, por exemplo, se o meu objeto meu assunto fotográfico está do lado direito, eu corro para o lado direito com o meu foco, se eu quero deixar realmente foco nele, tá? Prefiro iluminação mais difusa. O que é isso? Jogar um monte de luz na cara da pessoa assim, ó, pode não ser a maneira melhor de fotografar, tá? O flash, por exemplo, se por um lado ele ilumina uma pessoa, por outro ele também cria sombra no rosto dela. Quem que já levou uma flechada, né? Quando alguém vai tirar foto com flash, você ficou com aquela mancha, sei lá, 3 anos. Clu, 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 porque é uma bomba de iluminação que vem em você, tá? Um jeito... Alguém quer falar? Não? Um jeito fácil de fazer isso é pedir para que a pessoa ligue a câmera, a lanterna do celular. Por exemplo, se eu quero uma iluminação diferente, tá? Aí a pessoa segura a lanterna para uma parede de repente branca. Você pode trabalhar com esses fundos brancos, tá? Não precisa criar uma coisa mirabolante, não, tá bom? Não precisa se preocupar, tá? Claridade excessiva também pode ser um problema, ó. A questão do sol do meio-dia, tá? Ela está na posição mais alta do céu. Em geral, isso significa que há muita luz por todos os lados. Toda câmera, né, tem um recurso chamado HDR. Quando ele está ativado, sempre que você tira uma foto do seu celular, na verdade, tira 3, com níveis diferentes de exposição, e combina as áreas de maior detalhe de cada uma. Tá? Então, acha esse recurso depois no seu celular, tá bom? Isso é ideal, por exemplo, quando você precisa fotografar na contraluz, ou quando uma imagem está com iluminação excessiva ou insuficiente. E também pode muito ajudar as fotos de paisagem, né? Por mais que a gente tenha na escolha até dessas configurações de câmera, que tipo de foto que você está tirando, tá? Por outro lado, como as fotos demoram mais para ser tiradas, esse recurso piorará fotos que contenham ação e movimento. Posso tirar foto de movimento? Pode. Não tem problema. O problema da foto, a questão da foto de movimento, é você tem que estar olhando ela o tempo todo. Tirou, volta, porque ela pode desfocar realmente, porque a pessoa, né, e tem câmera já com esse recurso para captar a movimentação, tá? Pode ser sem problema. Aqui tá dando exemplos de, esses slides estão lá, tá falando lá no final sobre o foco, tá? Ó, para quem que você quer, quem que é seu primeiro plano aqui? Ó, o porquinho, o segundo, são os vários lá atrás. O cenário também é super importante, tá? Quando você for fotografar uma pessoa, objeto, tenha em mente o que há na volta dele. Por exemplo, é o meu cachorrinho, o que tá na volta dele? De repente tem lá, igual a Henrique falou, né? Fotografei uma planta, tinha um saco de lixo ao lado. Faz parte do meu contexto, é isso que eu quero mostrar, né? Por mais que eu poetizei um negócio ali, vai também no seu critério, tá, Henrique? É essa questão do que eu quero mostrar, tá? Então pense, faça assim com o seu dedo, né? Trabalha com, a gente fala do desenho do enquadramento, para ver se é isso que você realmente quer mostrar, que você quer fotografar, tá? Bem que com o foco, ó, o recurso de encostar na tela para ajustar, a exposição também ajusta o foco. Faça o teste com o objeto próximo, que foi o que aconteceu daquela foto lá que eu falei do porquinho do Mario Bros, tá? Experimente as configurações com as configurações avançadas. Todo aplicativo de câmera ela tem um modo avançado, que permite mexer em configurações como o ISO, né, que é a exposição, balanço de brancos, entre outros recursos, tá? De maneira manual e independente. Mesmo que não entenda o que são esses recursos, vale a pena brincar com um pouco com eles, né, para ver quais os resultados que você consegue. De repente, você vai descobrir uma pequena mudança nessas configurações e vai deixar suas fotos muito legais. Aqui são alguns aplicativos de câmera diferente. A prof já mandou esses slides para vocês no grupo, confere? Confere, galera? Acho que sim, vou conferir. Tá. A prof só vai abrir aqui. Ah, entendi, amor. Fechou então, tá, Fer? Isso.
eu ver, qual que é seu nome, amor, que mandou da negocinho de plantinha para prof? A Ingrid tá aqui. Ficou legal, Ingrid. Ó, você conseguiu fazer a aplicação da regra dos 3/3, tá? Ficou legal essa foto. Ficou top. É que a prof tá olhando aqui o Whats, tá? Ah, então essa foto tá tão linda, essa do céu, com essa cor maravilhosa. De repente, dá uma clareada, não no céu, se você conseguisse, mas clarear um pouquinho as construções aqui abaixo. Ah, mas esse céu tá maravilhoso. Eu acho que eu respondi todo mundo. Agora a prof quer saber se vocês têm alguma dúvida. Pode perguntar para a prof agora. Acho que eu dei um retorno de todas as fotos. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Tudo tranquilo? Olha que legal essa daqui. Legal. Conferido. A senhora mandou já. Já, então, obrigada, querido. Só estou respondendo aqui um Whats. Ah, isso, João. Obrigada, João. Mas ficou legal essa foto? Ficou legal essa foto, ficou top. Queridos, eu vou pedir, então, de coração que vocês coloquem o nome, por favor, e a turma, tá? E se quiser tirar mais de uma foto para depois, né, para escolher, não esquece do processo criativo. Porque se não tiver, por exemplo, só tem a foto, se tem a comprovação, ou se vier só a foto, não vier a comprovação autoral, eu não tenho como comprovar que a foto é sua, tá? Tem que ter esse cuidado, tem que ter como algo que você comprove lá, beleza, tá? A foto é minha, tudo bem? Porque não tem como eu avaliar, tá bom? E o processo artístico também você tem que descrever, tá? Não esqueça, por favor, é muito importante. E dúvidas me chame. Se eu demorar para responder, é que a prof está numa semana bem corrida, mesmo online, a demanda de trabalho é bem grande, tá? Mas aí, a hora que der um tempinho, eu respondo. E sempre coloque seu nome, por favor, tá? Ou na legenda da foto, e lá no Class também, coloque seu nome, por favor, tá? Coloque seu nome na legenda aqui pelo WhatsApp, que aí a prof vê, tá? Já respondi, João, para você, tá bom? Mesmo que a foto, não foi tirada hoje, entre hoje e quarta-feira, eu já tenho uma foto, eu tenho a comprovação autoral da foto, posso mandar? Pode, se for uma foto que te agrada, você só precisa contar o processo criativo dela, porque você quis mandar essa foto também, tem que ter uma justificativa. Professora, Certo? se eu tirar uma foto, tipo assim, da minha família, que eu tenho uma ideia de tirar foto, aí a comprovação vai mostrar meu rosto e o rosto da minha família, já vai ser provado que é a foto minha? Se for essa foto que você vai mandar, sim, Gabriel. Tá? Mas, por exemplo, se você quiser fazer um tratamento diferente na foto, mas aí, se for a foto, você já está lá, tá? Aí não tem problema, tá bom? Principalmente se for selfie, né? Que ela já retrata isso. Mas a prof gostaria que vocês, na verdade, pensassem numa foto. O legal é você ter as duas fotos. Pensa numa foto, faz a foto e faz a comprovação. Tá? Porque você não fica com essa preocupação, uma foto só. Não, é uma que eu vou colocar a prática e a outra que eu tenho que comprovar. Tá? Ok? Respondi. Deixa eu ver aqui. Respondi aqui. Nossa, que foto massa. De quem que é essa aqui dando esse golpe que eu não sei o nome? Tem uma foto massa aqui. É que assim, é ruim pra eu ficar mostrando, né? Que acaba mostrando foto de todo mundo e eu não sei se por enquanto a galera curte. É do Samola. Saltando? Samuel que mandou. Ficou legal. Essa foto você que tirou, Samuel? Quem que tirou? Ah, entendi. Entendi, Samuel. E esse espaço fica onde? Tá me respondendo no WhatsApp, tá, gente? Olha que legal essa do estetoscópio, eu gostei. É que a prof tá respondendo algumas coisinhas. Respondi aqui pro Samuel.
Ah, legal, Sandra, eu gostei. Legal, né? Seu futuro, Sandra, é o que você quer? Meus amores, tem mais alguma dúvida? Alguém quer mandar mais alguma foto? Então tá bom, legal. Eu gostei de nada, Chuchu. Fala, Samuel, pode falar. Ah, ficou legal essa foto. Quem mandou essa da piscina? Gente, eu não sei vocês, mas eu adoro essa fotografia. Essa da piscina, como que é seu nome, Chuchu? Ela entra na regra dos 3/3, tá? Ela entra porque, assim, você tem a divisão. E outra coisa, ela tá uma foto que a gente fala do contraluz. Na verdade, você entraria, viu, Paty? Entraria contraluz com flash. Não sei se foi o caso, mas ela tá dando a mesma intenção, tá bom? Mas tá muito legal. Queridos, a prof vai finalizar a aula. Se tiver dúvidas, me chama. Eu respondo assim que eu for conseguindo, tá? Um beijo no coração. Espero quarta-feira o trabalho de vocês no Class. E quem não colocou o nome, peço que coloque, por favor, aqui no chat, seu nome e a sua turma. Ok? Um beijo no coração. Até a nossa próxima aula. Tchau, prof. Tchau, meu amor. Vai com Deus. Não tem problema que tenha edição, coração. Tá, Maria Eduarda? Não tem problema que tenha edição. Foi isso que a prof falou. Tá? Deixa eu ver ali. A galera tá preferindo foto de sol, de céu. Tchau, prof. Tchau, coração. Até mais. Vai com Deus. Até a próxima aula, tá? Letícia, ficou legal essa. Você trabalhou num outro, como que fala? Num outro ângulo. E a tua comprovação autoral ficou bem bacana. Porque você viu a diferença da luz? Serve sim, Letícia. Serve sim, amor. Tá? Ai, que linda essa foto. Ai, gente, eu fico doida que a prof fica aqui babando nas fotos, né? Ai, eu gostei das duas, Maria Eduarda. Vai ser difícil, hein, Chuchu? Você que vai ter que escolher. Tá? Nossa. Ai, gente, eu sou a doida da bicicleta, Isa. Então, eu não sei, mas aí vai ser o critério. O prof vai sair da sala agora. Depois eu dou o retorno para vocês no WhatsApp, tá? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.